Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja com cada um, os nossos irmãos, amigos, parentes, os interessados, aqueles que buscam a verdade. Nós estamos aqui novamente fazendo esse vídeo, a lição da Escola Sabatina dessa semana, a lição de número 10. Que o Espírito Santo possa estar ajudando a cada um nas nossas fraquezas e principalmente neste ensino da palavra. Que possamos aprender mais e mais de Jesus. É o meu desejo e oração a todos, aqueles que nos acompanham através dos canais da internet, do Facebook, do YouTube, do WhatsApp, que Deus possa estar abençoando a todos. Nós iremos, nessa semana, estar estudando sobre a simplicidade no vestuário e na vida. É o título da nossa lição de número 10. O verso aro diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra qualquer coisa, fazer tudo para a glória de Deus. O apóstolo deixou isso registrado, inspirado, lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, o versículo 31. É o conselho dado a nós, a todo cristão que quer ser um fiel seguidor de Cristo. A primeira questão: que exortação fez Jesus no monte quanto ao comer, beber e vestir? Jesus deixou um conselho maravilhoso registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, no seu ensinamento. Ele ali aconselha sobre esses assuntos. Do versículo 25 ao 32 ficou registrado aqui, são versículos maravilhosos. Diz Jesus: portanto eu lhes digo que não se preocupem com a própria vida, o que hão de comer, de beber, nem com o seu corpo, e o que vestirão. E segue até o versículo 32, Jesus ajudando-nos, confortando-nos nesta questão, que nós nos preocupamos demais com essa questão em obter os bens materiais. Não que isso seja pecado, mas se torna um fardo quando nós começamos a colocar um peso muito acima do que é necessário, uma preocupação, sendo que Jesus aqui nesses versículos ele deixa que tudo essas coisas o Pai estará oferecendo a nós de bom grado. Até o versículo 32. No versículo 32 ele encerra dizendo: porque os pagãos colocam o coração em todas essas coisas. Seu Pai Celestial sabe o que vocês precisam de todas elas. Então nós não precisamos andar ansiosos, preocupados com o comer, o vestir, e o beber. Ainda completando no quarto testemunho para a igreja, na página 628, diz que no Sermão da Montanha, Cristo exorta seus seguidores a não permitirem que sua mente se absorva com as coisas terrenas. Que algo maravilhoso, inspirado esse texto, para o seu povo, para todo aquele que procura seguir as pisadas de Cristo. A questão de número 2 vem aqui nos questionando: por que Salomão, o rei Salomão, o profeta Salomão, fracassou? O que ele havia deixado de buscar? Que princípios devem reger nossas escolhas nesta área? São aí 3 questões numa pergunta. Vamos ler Mateus, no capítulo 6, e o versículo 33, que é o penúltimo versículo desse capítulo. Entretanto, busque em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas essas coisas também lhe serão dadas. Então está aqui um conselho inspirado do que nós devemos procurar
E no quarto testemunho para a igreja, na página 628, diz aqui que aqui se encontra uma lição para todos quantos desejam conhecer e cumprir a vontade de Deus. Jesus observou o cuidado e atenção dados às vestimentas e advertiu, ou melhor, ordenou-os a não lhes dar demasia atenção. É importante que consideremos cuidadosamente suas palavras. Salomão absorveu-se tanto com a ostentação exterior que se esqueceu de elevar o espírito pela constante ligação com o Deus da sabedoria. Então está aí onde Salomão, fracassou. A perfeição e a beleza de caráter foram passadas por alto em sua tentativa de alcançar a beleza exterior. Então é algo que também pode estar ocorrendo com nós, por isso que nós temos que tomar todo cuidado, com essas coisas. Parece que é algo que não tem tanta importância, mas sim, está registrado essa passagem na Sagrada Escritura e nós devemos dar toda atenção a ela. Continuando aqui na questão de número 3, o que é que dava mais peso nas reprovações de João Batista? Mateus, no capítulo 23, versículos de 1 a 5. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos lactérios e alargam as franjas de suas vestes. Então está aqui Jesus denunciando um procedimento ali dessa classe de pessoas da sua época. E diz no terceiro testemunho para a igreja, na página 62, João separou-se dos amigos e das ostentações da vida. A simplicidade de sua vestimenta, uma peça de vestuário tecida de pelos de camelo, era uma reprovação direta à extravagância e pompa dos sacerdotes judaicos e do povo em geral. Seu regime alimentar puramente vegetariano, composto de gafanhotos e mel silvestre, era uma censura à condescendência com apetite e à glutonaria que se prevaleciam por toda a parte. Olha que texto inspirado maravilhoso, contando aí sobre a vida de João Batista, como ele vestia, enquanto os sacerdotes ali judaicos, se ostentando no seu vestuário, querendo mostrar uma pureza através das suas vestes. Então mostra aqui essa reprovação de João Batista. Na questão de número 4, o que é requerido dos justos? Pergunta muito importante. Lá no Evangelho de Mateus, no próprio capítulo 23, e o versículo 12, está registrado: e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então nós precisamos de mais humilhação, não uma humilhação fingida, forçada, mas algo que nós temos que pedir para o Espírito Santo que venha nos transformar, que possamos ter essa humildade, que é requerido dos justos. No terceiro testemunho para a igreja, na própria página 62, continuando a leitura, diz que a abnegação e a humildade e a temperança requeridas dos justos, aos quais Deus guia e abençoa de modo especial, devem ser apresentados ao povo em contraste com os hábitos extravagantes e destruidores da saúde daqueles que vivem nesta época
degenerada. Isso é uma verdade, né? Não há desculpa, não há como arrumar uma desculpa para isso. Nós vemos que isso está ocorrendo tanto na parte do vestuário, da alimentação, né? E de outros gostos, né? Isso vem acontecendo muito, né? O profeta Isaías diz uma profecia, né? Que degolam-se gados, né? Ovelhas, matam-se bois, né? Bebe-se vinho, come-se carne e dizem, né? Comemos e bebemos porque amanhã morreremos. É uma profecia que está se cumprindo agora na nossa época, né? Nós vemos as pessoas, Jesus disse, né, que antes da sua volta seria como em Sodoma e Gomorra ou como nos dias antes do dilúvio, né? Pessoas preocupadas com comer, vestir e beber. E nós vemos esse cumprimento. Então isso é requerido de nós, que nós mudemos os nossos hábitos, que seja contrário, uma linha contrária ao procedimento que o mundo está tendo hoje. Que tudo isso, na verdade, seria para o nosso bem, para a nossa saúde, para a nossa edificação, para a nossa santidade. A questão de número 5. Qual é o desejo do Senhor com relação às nossas irmãs? 2 Coríntios, no capítulo 11, o versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou Eva, com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos e se apartem da simplicidade que há em Cristo. Então, qual que é o desejo do Senhor? Que as nossas irmãs, as mulheres cristãs, não caiam no laço, né? Como Eva caiu no laço da serpente, né? Do inimigo. Quarto testemunho para a igreja, na página 630. Deus se agradaria de ver nossas irmãs trajadas com roupas simples e de bom gosto, e diligentemente empenhadas na obra do Senhor. Não lhes falta habilidade, e caso empregassem na sua devida maneira os talentos que já possuem, sua eficiência seria grandemente aumentada. Esse é o que agrada, né? Deus se agradaria. É isso que nós temos que colocar na nossa mente. O nosso objetivo da nossa vida, né? Agradar a Deus. A sexta questão. Houve preocupações dos apóstolos quanto à maneira de vestir e de viver? E também na própria pergunta 6, quais foram as admoestações? Vamos lá em Isaías, no capítulo 3, aqui na nossa Sagrada Escritura. Isaías, no capítulo 3. E o versículo 16 ao 26, que assim nos diz: Diz ainda mais o Senhor, porquanto as filhas de Sião se exaltam e andam de pescoço erguido e têm olhares impudentes, e quando andam, como vão dançando e cascavelando com os pés. Portanto, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá descoberta a sua nudez. Naquele dia tirará o Senhor o enfeite das ligas e as redezinhas e as luetas, os pendentes, as manilhas e as vestes resplandecentes, os diademas, as caixinhas de perfume, as arrecadadas, os anéis, joias, pendentes do nariz, as vestes de festa e os mantos, e as coifas e os alfinetes, os espelhos e as capinhas de linho, finíssimas e as toucas e os véus. E fará também um lugar de cheiro suave e haverá fedor. Em lugar de cheiro suave haverá um fedor.
e por cinto uma corda, e em lugar de escravadura do cabelo, calvície, em lugar de veste larga, o cilício e queimadura em lugar de formosura. Teus varões cairão à espada, e teus valentes na peleja, e as portas da cidade gemerão e se carpinarão, e ela se assentará no chão desolada. Então, ficou registrado na Sagrada Escritura, através dos apóstolos e dos profetas, da mesma maneira, essas admoestações de como vivem, de como está tanto aquela geração como essa, no final. E alguns textos inspirados também dizem no quarto testemunho para a igreja: não terão nossas irmãs suficiente zelo e força moral para se colocarem sem desculpas sobre a plataforma bíblica? O apóstolo deu orientações muito explícitas sobre esse ponto, dizendo a palavra do apóstolo: quero, pois, que as mulheres se ataviem de traje honesto, com pudor, modéstia, não com tranças ou com ouro, ou pérolas, ou vestidos preciosos, mas que convém mulheres que façam profissão de servir a Deus, com boas obras. E também aqui no terceiro Mensagens Escolhidas, na página 247, diz aqui que a senhora D, mostrou um anel de ouro no seu dedo, que fora dado por uma pessoa descrente, e disse que não via mal algum em usar tais ornamentos. Não somos tão meticulosos, disse ela, como antigamente. Nosso povo foi demasiado escrúpulo em suas opiniões sobre o assunto do vestuário. As senhoras dessa instituição usam relógios de ouro, correntes de ouro e se vestem como as outras pessoas. Não é um bom plano de ação ser singular em nosso vestuário, pois não poderemos exercer tanta influência. Estão registrados, e continuando na página 248, seria melhor que aqueles que têm braceletes e usam ouro e ornamento tirassem esses ídolos de sua pessoa e os vendesse, mesmo que fosse por muito menos do que deram por eles, praticando assim a benignação. O tempo é demasiado curto para adornar o corpo com ouro, prata ou vestuários dispendiosos. Sei que pode ser realizada uma boa obra nesse sentido. Está aí registrado, então, uma carta de 1896 e também no terceiro Mensagens Escolhidas, na página 248. Vamos para a questão de número 7. Como é considerado quando os homens e mulheres invertem a maneira de vestir? É algo que vem acontecendo e muito, Homens com traje de mulher e mulheres com traje de homens, Então vamos ver aqui em Deuteronômio, no capítulo 22. Vamos ver o que o Senhor nos diz, Não haverá traje de homem na mulher, e não vestirá o homem de veste de mulher, por qualquer que faz isto é uma abominação ao Senhor teu Deus. Então está aí registrado na Sagrada Escritura, quando homens e mulheres invertem o modo de vestir. E nós sabemos que aqueles que cometem abominação, infelizmente, não herdarão o céu. Nós temos que falar isso, porque está registrado, não podemos de maneira nenhuma enganar as pessoas. No mundo hoje, que infelizmente religioso, vivem assim, que hoje infelizmente deturparam a Sagrada Escritura, mas nós temos que falar o que realmente é a verdade.
E também registrado em 1º Testemunho para a Igreja, na página 421, diz assim, que minha atenção foi chamada para o capítulo que nós acabamos de ler, Deuteronômio 22, versículo 5. Há uma tendência crescente de fazer com que as mulheres usem o vestuário tanto quanto possível semelhante ao do outro sexo, masculino, confeccionando suas roupas com talhe similar a dos homens. Deus, porém, declara que isso é uma abominação. Esse testemunho me foi dado como reprovação para as mulheres que sentem inclinadas a adotar um estilo de vestuário criado para os homens. 1º Testemunho para a Igreja, na página 458. Então está aqui registrado, nesses textos inspirados, tanto da Sagrada Escritura quanto do Espírito de Profecia, de como é considerado perante Deus quando as pessoas de sexo masculino e feminino trocam os seus vestuários. Que possamos a cada momento estar aprendendo mais do Senhor, da sua vontade. É meu desejo e oração a todos. Amém. Em nome de Jesus, nosso Salvador, vamos continuar a lição de número 10, a simplicidade do vestuário e na vida. Vou prosseguir a lição a partir das perguntas 8 em diante. A primeira pergunta, pergunta 8, diz assim: que influência terão nossos costumes para os que nos rodeiam? Então a pergunta é: que influência tem nosso costume para as pessoas que nós convivemos, que nós trabalhamos, ficamos junto às pessoas? O primeiro testemunho de seleto, 596, diz assim: nossas palavras, ações, vestidos são diariamente pregadores vivos, juntando com Cristo ou espalhando. Isto não é coisa insignificante para ser passada por alta com gracejo. A pergunta aqui falou do vestido para a mulher. Para nós, homem, é a roupa adequada. Então ela diz que tudo isso aqui são pregadores vivos, que não deve ser passado com coisa insignificante e com gracejo. Vestuário é um ponto de fé da Igreja de Deus para esses últimos dias. A segunda parte diz: o vestuário com comprimento de 1 ou 2 polegadas do chão estaria também de acordo com a nossa fé? Então ela diz: um vestuário que está acima do chão, 1 ou 2 polegadas, estaria errado? Estaria de acordo com a nossa fé? O apóstolo São Paulo diz assim, irmão, 1 carta aos Coríntios, capítulo 10, 31, que é o texto: portanto, quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Eu quero ler um texto que diz assim a respeito da pergunta que foi feita: caso as mulheres usassem seus vestidos deixando um espaço de 1 ou 2 polegadas entre a sujeira das ruas, seus vestidos seriam mais modestos e poderiam ser conservados limpos muito mais facilmente e durante mais tempo. Esses vestidos estariam de acordo com a nossa fé. Então essa pergunta é diretamente para a mulher, para as irmãs. Ela diz que é mais cabível um vestuário comprido do que um curto, mas não um vestuário que venha arrastar o chão, varrer o chão. Ela diz que esse vestuário acima do chão é um vestuário em conformidade com a nossa fé. A pergunta de número 10 diz assim: por que razão a reforma do vestuário nos foi dada? Qual o motivo de que a reforma do vestuário nos foi dada? Diz assim a palavra de Deus: para proteger o povo de Deus da corruptora influência do mundo, bem como para promover a saúde física e moral. Foi a reforma do vestuário introduzida entre nós. Então a reforma do vestuário, ela tem essa grande finalidade: ajudar as pessoas a entender que a corruptora influência da moda, do mundo, ela não pode ser introduzida na vida daquele que está esperando
para a salvação, para a transladação. O texto que está aqui no Provérbio, no capítulo 4, queria fazer a citação, que é um texto muito importante, diz assim: Filho meu, atenta às minhas palavras, inclina os teus ouvidos às minhas instruções, não se aparte elas diante dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração, porque são vida para os que encontram e saúde para todo o vosso corpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a saída da vida. Desvia de ti a malignidade da boca, alonga de ti a perversidade da boca. Dirige os teus olhos para a frente, olha as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e serão seguros todos os teus caminhos. Não decline nem para a direita e nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Excelente conselho, inspirado pelo Espírito de Deus, através do sábio Salomão, que devemos inclinar os nossos ouvidos, dar ouvido às instruções da palavra de Deus, que são vida para os que encontram, saúde para o corpo. Guardar ela como guardamos todas as coisas, sobre tudo deve guardamos essas instruções, como guardamos o nosso coração. E devemos ponderar as veredas de nossos pés, a vereda do vestuário deve ser ponderada, deve ser examinada, serão seguros. Não devemos declinar, irmão, nem para a direita e nem para a esquerda, mas devemos, com a graça de Deus, retirar nossos pés do mal. Vamos na sequência, a pergunta de número 10. Como Ellen White descreve em visão uma classe de pessoas que se vestia corretamente? Então ela teve aqui, a irmã White teve 3 visões. Uma visão, 3 grupos de mulheres. A primeira mulher, o primeiro grupo, era aquele vestuário que ele estava varrendo a rua, tirando a sujeira do chão. Então ela declarou que esse vestuário era uma moda fraca e doentia. A segunda visão que ela teve, ela viu também a segunda classe, ela viu um extremo muito grande, algo muito curto demais. Muito curto. Então também não foi provada. Era esse vestuário, ele estava acima, chegando quase ao joelho, que é a saia muito curta, né? Agora diz aqui, por que motivo deve se sujeitar às 2 outras classes? Então, qual motivo deve se sujeitar a primeira e a segunda visão? Eu vou ler o texto, né, que deve se sujeitar. Uma terceira classe passou diante de mim com um semblante animado e passo desembaraçado e límpido, rápido, ágil, leve. Seu vestuário era do comprimento que descrevi como apropriado, modesto, saudável. Estava umas poucas polegadas acima da sujeira da rua e do passeio, e de acordo com todas as situações, como subir ou descer degraus. Terceira mensagem escolhida, 278. Então foi o vestuário adequado que ela viu, que era uma roupa rápido, prático, fácil, leve, uma roupa que era adequada a qualquer situação, descer ou subir degraus. Esse vestuário é o vestuário que sobe do chão, que não está varrendo o chão. Vamos prosseguir a pergunta de número 11. Posteriormente, que importante consideração foram feitas pela mensageira do Senhor. Então, posteriormente, ela tendo essa visão, houve também cartas e mais cartas indagando a senhora White a resposta dessas visões. E ela deu uma resposta. Posteriormente, ela diz que aqui está em resposta às cartas de muitas irmãs que faziam perguntas com respeito ao comprimento apropriado do vestuário e da reforma do vestuário. Devo dizer que em nossas partes do estado de Michigan adotamos o comprimento uniforme de aproximadamente 23 centímetros acima do chão. Então, diante dessa visão,
que ela teve, chegaram a essa conclusão. 23 centímetros acima do chão. Então a irmã White, ela foi muito coerente, não foi nem além e nem aquém. Outro pensamento que mais diz, quando escrevi sobre a questão do vestuário, a visão daqueles 3 grupos reavivou-se em minha mente de modo tão claro como quando a tive. Mas foi-me permitido descrever o cumprimento do vestuário em minha própria linguagem, da melhor maneira que me foi possível. Ainda está no Mensagem Escolhida, volume 3, 278, 279. Então ela descreveu a segunda grupo que passou diante dela, descreveu o terceiro, e ali ela colocou uma medida, 23 centímetros. Vamos passar a pergunta de número 12, diz o seguinte: o que se entende quando alguém se apega a adornos proibidos na palavra de Deus? No provérbio diz assim: no coração do prudente repousa a sabedoria, mas o que há no interior dos tolos não há conhecimento. É o Provérbios 14, 33. Então, o que se entende, né, quando alguém se apega a adornos, a enfeites, joias, bracelete? Então esse costume, obviamente, claramente, ele não faz parte da nossa fé. Há um pensamento que ela diz aqui, meu testemunho seleto mundial 599. Os que se apegam aos adornos proibidos na palavra de Deus nutrem orgulho e vaidade no coração. Desejo atrair a atenção de seu vestuário. Diz: olhe para mim, admire-me. Assim cresce decididamente a vaidade inerente ao coração humano, devido à condescendência. Quando a mente está firme na ideia de apenas agradar a Deus, desaparecem todos os desnecessários embelezamentos pessoais. Então, colocamos uma roupa para uma pessoa dizer, ó, para que eu possa chamar a atenção. Nós não dizemos em palavras, mas queremos dizer: olhe para mim, admire-me. Então, irmãos, o vestuário deve ser modesto, simples, né? E não se deve jamais colocar essa vaidade no nosso coração. Ela diz que quando a mente está pegada a esse ponto, vão desaparecer a Deus, vão desaparecer todos os embelezamentos pessoais. Então devemos nos apegar. Acho que o apóstolo Pedro diz que a beleza não é exterior, mas a beleza é interior. Isso não quer dizer que vamos andar de qualquer maneira, mas ter uma roupa adequada, uma roupa bonita, para a honra e glória de nosso Pai Celestial. A pergunta de número 13 diz assim: de que modo é possível nossas igrejas ficarem desmoralizadas, o que não se deve entrar na nova vida? O apóstolo São Paulo, em 2 carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15, ele diz assim: Cristo morreu para todos, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Devemos viver mais olhando para nós, mas devemos olhar para Cristo, que Ele morreu por nós, deu sua vida por nós, ressuscitou por nós. Então, as perguntas é: de que modo uma igreja pode ficar desmoralizada? Aqui na Pena Inspirado, primeiro testemunho seleto, página 600, diz assim mesmo: há sobre nós, como um povo, um terrível pecado. Tenham permitido que os membros de nossa igreja se vistam de maneira incoerente com sua fé. Precisamos erguer-nos imediatamente e fechar a porta contra as seduções da moda. A menos que façamos isto, nossas igrejas se tornarão desmoralizadas. Então, naquele tempo lá atrás, quando a irmã White ainda era viva, ela dizia que há sobre nós um pecado terrível, pecado este, né? Tem permitido os membros a vestir-se de maneira que é incoerente com a sua fé, incoerente com o seu conhecimento. Então ela diz aqui que deve ser fechada a porta
devia ser tomado providências para essas situações, para seduções da moda entre eles. Diz ainda que ela diz que se não fizesse essa coisa, as igrejas na realidade. E se nós formos olhar hoje a situação do mundo do advento, todos aqueles que conhecem o advento, devemos moralizar esta situação. A pergunta, a segunda parte da pergunta 13 diz assim: o que não deve entrar na nova vida? Então aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. Coisa velha já ficaram, eis que tudo se fez novo. Ela diz aqui no 1 Testemunho Seleto, na página 393, segundo Testemunho Seleto 393, um ponto sobre o qual cumpre instruir os que abraçam a fé é o vestuário. Assunto que deve ser cuidadosamente considerado da parte dos recém-conversos. Revela vaidade no tocante à roupa, acrescia orgulho no coração. A idolatria praticada em matéria de vestuário é enfermidade moral. Não deve ser introduzido na nova vida. Na maioria dos casos, a submissão às reivindicações do Evangelho requer uma mudança decisiva em matéria de vestuário. É importante esse texto, né, que está no segundo Seleto. Então, um ponto sobre o qual as pessoas, antes de dar esse passo para o batismo, deviam entender esse assunto. Ele não deve mostrar que vestuário é acima de tudo. Se acariciam a idolatria, praticam a idolatria em matéria de roupa, de vestuário. Então esse tipo de idolatria, esse tipo de vaidade não deve ser introduzido na nova vida. E só Deus pode nos dar força para que possamos vencer todas as formas de vaidade e idolatria que existe no coração do ser humano. Última pergunta diz assim: por que o orgulho no vestuário não deve ser tolerado pela igreja? No Evangelho de João, no Evangelho de São Mateus, João diz assim. Então o que João Batista dizia, suas mensagens nos seus dias? O capítulo 3, 8 em diante: produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, e não querais dizer dentro de vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filho de Abraão. Já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Então o judeu dizia que era filho de Abraão, mas Deus pediu, nosso Senhor pediu, fruto de conversão, fruto de arrependimento. Dessas pedras, Deus pode tornar filho de Abraão. Não adianta dizer, professar uma fé, dizer uma coisa e viver de maneira contrária. Aqui o primeiro texto, 135, 136, diz assim: vi que o machado precisa ser posto à raiz da árvore. Esse tipo de orgulho não deveria ser tolerado na igreja. Deus terá um povo separado e diferente do mundo. E se alguém sentir o desejo de imitar as modas do mundo, e não subjugá-lo de imediato, Deus prontamente deixará de reconhecê-lo como filho. Esse é filho do mundo e das trevas. Então, o machado ele tem que pegar a raiz da vaidade, a raiz do costume do mundo. E não deve ser tolerado isso dentro da igreja, de maneira nenhuma, ela diz aqui. Deus terá um povo diferente, um povo separado, um povo que anda segundo os costumes, assim diz o Senhor. Embaixo ela diz, meu testemunho seleto, página 100, primeiro testemunho para ministro, 128. Você não sente a responsabilidade de mudar seu procedimento? Não deve ser conservados como membro da igreja. O Senhor deseja que os que compõem a sua igreja sejam mordomos fiéis e verdadeiros,
da graça de Cristo, verdadeiro da graça de Cristo. Deus abençoe, nos dê força. Possamos, nessa lição tão simples, mas tão importante, no que diz respeito à indumentária. Às vezes nós não falamos nada, não dizemos nada, mas o nosso vestuário, ele é um pregador vivo, que ele fala mais do que o púlpito ou do que nós pregamos. Que Deus abençoe a todos, dê sua graça, o perdão, em nome eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nosso site vocês encontrarão estudos, notícias, dicas de saúde, além de todas as nossas lições. Participem conosco através da nossa página no Facebook e assistam todas as nossas lições através do YouTube.